Então, agentes públicos, nós vamos ao conceito, é toda pessoa física, selecione, destaque, negrite, toda pessoa física que presta serviço ao Estado. É toda pessoa física que presta serviço ao Estado. A pessoa física é o que deve ser selecionada, a ser sublinhada. Nossa, Valdinei, que conceito mais pobre, né? Sim. Veja que a doutrina vai trazer um monte de conceituação sobre esse tema, mas é o que eu digo sempre, aqui, se a gente for parar para conceituar cada coisa, o curso ele tem que levar 2 anos, né? São 2 anos, um ano para conceituação e outro ano para explicação. Então, não é a nossa proposta. Você num curso de nível superior, você num curso de direito, isso aí você passa o ano inteiro estudando direito administrativo e não vê nem 1/3 dos assuntos que caem em concurso, você não vê nem 1/3, você não vê nem 25%. Então, qual que é a nossa proposta? Como sempre, mas para você que está chegando agora, você deve saber que aqui a gente dá uma pincelada nos principais assuntos. Na sua área de aluno, do aluno, no site, tem um material totalmente completo para que você possa fazer o download para seu uso pessoal, óbvio, não custa nada dizer. Então você tem anotações, você tem doutrina, você tem resumos, você tem mapas mentais, você tem tudo que é necessário para que você faça esse estudo individualizado, porque o estudo para concurso, ele é um estudo solitário. Você no seu cantinho, com o seu material, que vai vencendo cada passo desse. Para nós aqui o que importa é isso, é você entender que agente público é uma pessoa física que presta serviço público ao Estado. Então vejam, prestem atenção que daqui a pouco, no módulo 2, nós temos uma disciplina, nós temos um tópico do direito administrativo chamado serviços públicos. Serviços públicos, ao lado de licitação, são os 2 temas mais difíceis de administrativo. Além de ser dos temas mais difíceis, veja que são os temas que são muito explorados nos concursos. Legal? Então, o que acontece? Nós vamos ver lá na parte de serviço público que, embora o Estado ele seja obrigado a prestar serviço público, o Estado ele atua nessa área, o Estado não faz isso. Ele, Estado, faz isso por meio de pessoas. Se você vai prestar um serviço público de saúde, num hospital terão agentes públicos, médicos, enfermeiros, psicólogos, tudo mais. Se você vai prestar o serviço na área da educação, lá na educação terão professores, pedagogos, técnicos administrativos e assim sucessivamente. Em cada área de serviço público terão a atuação dos agentes públicos. Veja que a primeira observação importante é que nós temos aqui, um feriado para comemorar o Dia do Servidor Público, dia 28 de outubro. E aí os sindicatos sempre fazem aquela comemoração. Parabéns, servidor público, porque é você que movimenta a máquina administrativa. Essa observação está certa ou está errada? Óbvio, está perfeita, está certa. Sem a mão de obra humana, sem a pessoa física, você não faz nada. Sem o policial, sem o médico, sem o juiz, sem o promotor, sem o defensor. Então vejam que você faz em 2 minutos essa conceituação do que o tema está dentro e vamos prosseguir. Nós temos espécies de servidores, de agentes públicos. Essas espécies a gente vai conceituar ela aqui, espécies
de agentes públicos. Nós temos não foi essa que eu botei tinta agora? Nós temos agentes políticos, nós temos servidores públicos, nós temos militares, nós temos particulares em colaboração. Professor, mas eu já vi uma outra divisão nisso. Sim, tem trocentas divisões sobre esse tema. A doutrina, ela não é uniforme. A doutrina, ela não é unânime. Na doutrina, ninguém fala a mesma língua. Então, o que acontece? Lá no material você tem uma distinção entre uns e outros. Nós vamos ficar no básico aqui. Nós vamos ficar no básico, porque mais importante do que saber a conceituação de cada doutrinador é a gente saber o que é isso, tá? Então olha lá, agentes políticos. De agentes políticos, o que a gente pode escrever aqui? Qual é uma palavra-chave que você escrevendo, você lembra na hora da sua prova? Isso mesmo, agentes políticos são os, em regra, os eletivos. E quem são os eletivos, como regra? Aquelas pessoas que foram eleitas, isso mesmo, né? Tá. Então vejam só, agentes políticos, como regra, nós vamos lembrar de eletivo, essa palavra eletivo. Agora prestem atenção no seguinte, pergunta de concurso: agentes políticos são só os eletivos? Só eletivo? Só quem é eleito que é agente público? Sim ou não? Pode ser comissionado? Comissionado? O trabalho para ele também no caso. O comissionado, no caso? Não. Prestem atenção, pessoal. Como agentes políticos, essa aqui é a regra. Ó. As pessoas que são eleitas. Vamos lá botar eles aqui, ó. Presidente da República, governador, prefeito, certo? No executivo, né? No legislativo, senador, deputado, quem mais? Quem mais que é eletivo aqui no município? Vereador.
Em regra, esses caras aqui são os eletivos. Agora, sabe o que cobra no concurso? Vamos pensar aqui, ó, tudo bem, isso aqui é o chefe do executivo, né? E o escalão dele? E o famoso staff dele? Não são agentes políticos também? Sim. Olha lá, um ministro, embora não tenha sido eleito como presidente da República, ele tem o quê? O que vai selecionar, diferenciar o agente político de outro servidor público é isso aqui, gente. Alto poder de decisão que ele tem. Alto poder de decisão que ele tem. Então a cereja do bolo não são só agentes políticos aqueles eleitos. Eu dei um exemplo aqui na esfera federal. O Moro foi eleito junto com o Bolsonaro? Não, professor, primeiro ele teve que ter uma atuação política para... Não, para com isso, não vamos falar isso. Vamos falar que ele usou da magistratura para fins políticos, prendeu quem estava em primeiro lugar para depois o segundo ganhar. Não tem nada disso. Mas veja, só preste atenção num exemplo, uma brincadeira dessa, que ele não foi eleito junto. Se amanhã o Bolsonaro não quiser mais ele, né, como ministro, o que ele vai fazer? Exonera e chama um outro. Mas mesmo ele estando aqui na função, se mesmo que ele não tenha sido eleito, ele tem alto poder de decisão. A gente fala a mesma coisa dos secretários de Estado e dos secretários municipais. Então o staff desse chefe de executivo, ele também é um agente eletivo, um agente político, apesar de não ter sido eleito. Ele é um cargo ad nutum, como os dois colegas falaram. Atenção para outra informação importante de concurso. Eli Lopes Meireles, olha só, qual que é a situação, pessoal? Eli Lopes Meireles é um doutrinador clássico de direito administrativo que morreu faz tempo. Eu acho que o Eli morreu em 99, alguma coisa assim. Mas ele foi praticamente o cara mais clássico de direito administrativo. Então os ensinamentos dele têm perpetrado até hoje. E algumas bancas de concurso adotam esse entendimento. Para Eli Lopes Meireles, ele fala que o juiz e o MP também são agentes políticos. E justifica dizendo o seguinte: esses agentes públicos aqui, ó, apesar de eles estarem na categoria de servidores públicos, mas eles têm um alto poder de decisão, eles têm vitaliciedade, eles se submetem apenas à lei e à sua própria consciência. Olha a liberdade de atuação. Essa palavra eu acho que compensa colocar também. Nós colocamos alto poder de decisão, liberdade de atuação. O MP não tem liberdade de atuação? O Ministério Público, o promotor de justiça estadual e o procurador da República Federal? Sim, tanto que a lei fala que o Ministério Público ele não deve obediência a nada.
apenas a lei e a sua própria consciência. Nossa, professor, deve ser massa trabalhar assim, hein? Você é livre, você não tem chefe, seu chefe é a lei. Veja que é uma atuação que o juiz não tem. O juiz tem que seguir aquele monte de regimento interno dele, aquele monte de código de organização judiciária. O juiz tem uma atuação mais amarrada, o MP é mais livre, certo? Então vejam, eletivos, o que importa para concurso para nós aqui é isso. Alguma dúvida aqui ou não? Fala. Ação com o Estado. Particulares em colaboração com o Estado. Então, agentes políticos, as dicas, as questões de concurso que podem aparecer são essas. O senhor quer colocar aqui juiz, a juiz e MP também pode considerar? Ou não? Olha, a maioria da doutrina não concorda muito com ele, mas se perguntar, segundo doutrina clássica ou segundo doutrina e botar o próprio nome dele, eu acho que Meirelles é com 2 L's. Sim, é porque ele quer saber se você já leu ali. Segundo doutrina clássica, segundo doutrina tradicional, ou eles colocam assim, ó, segundo parte da doutrina que considera que, embora o agente não seja eletivo, mas ele tenha alto poder de decisão e tenha liberdade de atuação, ele será assim considerado um agente político, a exemplo de promotor e juiz. Está falando Eli sem falar o nome dele. Valdinei, você fala de Eli, eu me lembro de um filme maravilhoso que eu indico para todo mundo. Qual livro? Qual filme? O livro de Eli, Abe's Book. Aquele filme é massa, né? Qual a melhor parte do filme? Quando o cara vai toca nele, ele fala, ó, não pega ele de novo. Ele pega de novo, ele tira a espada e corta o braço do cara. Aquela parte é massa, hein? Nossa, tô pegando. Você sempre pseudo-cinéfilo, né? Sempre pseudo. Tranquilo aqui, né? Tranquilo. As palavras-chave estão colocadas. Cabe a cada um montar o seu mapinha mental, ler 25 vezes e resolver a questão. Se eu uso essa fórmula, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. Vamos lá. Servidores públicos. Servidores públicos. Tem parte da doutrina que coloca assim, ó, que eu também considero praticamente a mais técnica, né? Agentes administrativos, né? Dentro da categoria de agente público. Agente administrativo, das quais são espécies: servidor público e empregado. Olha aí, não ficou mais técnico? Ficou mais técnico, né? Primeira categoria de agentes políticos. Já vou esperar a Thaisa copiar para eu apagar. Depois a gente vem para agentes administrativos. São divididos entre servidores públicos e empregado público. Qual a diferença de servidor público para empregado público? Meus alunos que já estão numa metade do curso. Empregado público é o quê? Contratado? CLT. Tem estabilidade? Não. Faz concurso? Faz concurso porque o concurso é determinação profissional. Tem FGTS? Tem. Professor, o que é FGTS mesmo? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Qual que é o regime de previdência dele?
INSS, Regime Geral de Previdência Social. E servidor público? Servidor público é o estatutário, estabilidade após 3 anos de serviço, tem regime próprio de Previdência Social, RPPS, não pode ser demitido, né? Ele não pode ser demitido? Pode. Pode ser demitido depois dos 3 anos, depois que é estável? Pode. Ainda tem que fazer. Pode ou não pode? Pode. Óbvio que pode. Óbvio que pode. Quando que um servidor público... Está perguntando aqui, qual que é a diferença de exoneração para demissão? Demissão é punição. Demissão é punição, tem um caráter punitivo. E exoneração? Sem caráter punitivo. Você pede exoneração, por exemplo. Agora vamos lá. Quando que um servidor estável pode perder o cargo? Quando? Primeira situação: processo judicial transitado em julgado, né? Valdinei vai devagar, eu quero copiar isso. Quando que um servidor público perde o cargo? Vamos lá. Primeira opção: processo judicial transitado em julgado. O cara praticou um crime, o cara praticou uma transgressão disciplinar, deu uns tapas no chefe dele. Isso não acontece. Então ele entrou judicialmente, ou ele praticou um crime funcional, entrou com uma ação, o juiz de primeiro grau aplicou a demissão do serviço público nele. Ele recorre para o tribunal mantém. Ele recorre para o STJ. O STJ mantém. Se não tiver fundo constitucional, acabou, né? Se tiver um fundo constitucional, ele consegue ir para o STF ainda. Foi para o STF, lá o STF falou: não, realmente, esse cara tem que ser demitido. Transitou em julgado, vai para a rua. Processo judicial transitado em julgado. O que é trânsito em julgado? Quando não cabe mais recurso. Então, a primeira observação que vocês colocaram aí: processo judicial transitado em julgado. Qual é a segunda situação que o servidor pode perder o cargo? Servidor estável, né? PAD, processo administrativo disciplinar, vírgula, em que seja assegurada ampla defesa e contraditório. Ampla defesa e contraditório. Primeira opção: processo judicial transitado em julgado. Segunda situação, segunda possibilidade do estável perder o cargo: PAD, processo administrativo disciplinar, em que lhe seja assegurada ampla defesa e contraditório. Quero ver quem acerta a terceira situação agora, hein? Está na Constituição também. Professor, eu li a Constituição só 6 vezes até agora, não deu para lembrar, não deu para decorar ainda. Alguém nessa situação aqui? Só 6? Isso, vários. Então vamos lá. Qual que é a terceira possibilidade de perder o cargo? Avaliação periódica de desempenho. Muito bom. Eu falo que essa turma aqui só vai dar polícia. Só vai dar só polícia. Eu quero ver, vai abordar o professor na rua. Nem te conheço. Eu sei lá, te conheço não, filho. Mão na cabeça. Empareta. Mão na cabeça, vagabundo. Mão na cabeça, vagabundo. Vejo que o professor ultimamente nunca na história do mundo ele foi tão chamado de vagabundo como Levanciro, né? No Paraná os caras tomam gás, tomam borracha. Antes tomava borracha, agora toma bolacha, né? Já pensou? Então, avaliação periódica de desempenho, APD. Avaliação periódica de desempenho. O que é avaliação periódica de desempenho? Cuidado, hein, pessoal?
Está na Constituição essa possibilidade de você perder o cargo por avaliação periódica de desempenho, mas a lei já existe? A lei não existe, tá? Esses dias deu uma briga, hein? A briga tá boa lá para ver se passa ela ou não. Tá na Câmara dos Deputados. Quem que é a relatora? Uma deputada que teve mais de 100 faltas na sessão legislativa. Aí o pessoal não deixa barato, né? Virou meme. Como que ela é relatora num processo que quer mandar o servidor embora, só que ela não vai trabalhar? Quando eu falo assim, está na Constituição, mas eu não posso aplicar, eu não posso então demitir o servidor público pela avaliação periódica de desempenho porque não tem lei, o que vem na cabeça de vocês? Concurseiros bala na agulha, concurseiros afiados, concurseiros que vão brigar pelas cabeças de cada polo nas vagas. Está na Constituição, mas eu não posso executar porque eu não tenho lei. Nós estamos falando de quê? Eficácia das normas constitucionais. Essa norma, avaliação periódica do desempenho, é uma norma de eficácia plena, contínua ou limitada? Limitada. A norma está aqui na Constituição, mas não serve de nada enquanto não vier uma lei regulamentando. Galera, vamos por mim, 20 anos de concurso, 21 anos de concurso. Quem mata a questão assim é quem vai estar na cabeça de qualquer concurso, vai fazer federal, estadual, municipal. Claro, né? Não pode matar as difíceis e errar as fáceis. Eu tenho um colega que é assim. O cara foi fazer procurador do estado de Goiás lá, matou cada questão difícil de controle de constitucionalidade. Eu falei, bicho, o que é isso aqui? Daí tamanho dessa pergunta aqui, cara. Vamos ler ela aqui. Fiquei uns 20 minutos na questão. Cheguei nela também, mas era uma questão difícil. Aí perdendo questão fácil. Eu falei, aí não tem jeito, né, amigo? Aí fica difícil. Você acertou as difíceis que todo mundo errou, mas errou as fáceis, todo mundo acertou, você ficou elas por elas, não adiantou nada, não adiantou nada. Então você vai nas difíceis, mas treina nas fáceis, treina, o professor está falando, treina nas fáceis. Legal? Então, processo judicial transitado em julgado, PAD, processo administrativo disciplinar que seja assegurado a ampla defesa, avaliação periódica de desempenho. A Constituição, quando vem tratando de administração pública, só fala essas três. Mas as bancas de concurso que são extremamente maldosas, elas têm uma outra que está bem aqui, ó, tarefinha de casa, artigo 169 da Constituição Federal. Eu vou apagar isso aqui para a gente começar a trabalhar isso aqui, tá? Essa parte aí do artigo 69, porque eu considero importante, porque o restante dessas observações a gente vai trabalhar dentro de cada estatuto, né? Sem ser nessa semana agora, na outra, com a turma do INSS, eu vou ter o curso de Lei 8.112, Estatuto do Servidor Público Federal. E com a galera que faz concurso estadual de carreira policial, nós vamos ter o curso de Lei Complementar 0490, que é o Estatuto do Servidor do Mato Grosso. Tranquilo? E esse final de semana eu gravo uma aula que é o Estatuto do Servidor da Prefeitura de Salto do Céu. Olha, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso para vocês que cada ente estatal tem o seu estatuto. O município de Caxias tem o dele, de Mirassol, de Iguatu, cada um é um. Quando você vai fazer concurso estadual, você estuda isso aqui. Quando você vai fazer o federal, você estuda o federal. Vai fazer o da Prefeitura de Campo Grande, estuda da Prefeitura de Campo Grande e assim sucessivamente. Legal? Então vamos lá. Artigo 169. Se a internet não vai abrir, vamos tentar na cabeça. Diz o seguinte: quando
os entes estatais atingirem um percentual X de folha de pagamento com a sua receita corrente líquida, esse ente estatal precisa tomar algumas providências. O que cai em concurso? Quais são esses limites? Quais são as providências? E sobre o que é elevado esse patamar? Se for um concurso de Receita Federal, dessa parte tributária, vai perguntar o que é receita corrente líquida. O que não conta na receita corrente? Isso é difícil para burro. Por isso eu falo, os caras de área fiscal tem que dar um prêmio para eles. Então, para nós aqui, quando atingir percentuais, União, Estados, DF e municípios. Quem já assistiu essa aula que está com a memória fresca? Chuta. Sobre o percentual que você está falando? Sobre a receita corrente líquida. Qual que é o percentual de teto de gasto? 50 para quem? Para a União? E para os estados, Distrito Federal e municípios? Essa é só para os maiores de idade também, hein? Essa é só para quem vai para a academia na primeira turma. Sabe como que eu fiz para entender isso aqui e nunca mais errar? Quem que tem mais dinheiro aqui? Esse ou esses? Quem que é mais rico? A União ou o município? Óbvio que é a União. Se ele é mais rico, ele tem mais receita. Então ele tem que vai ser menos o percentual dele, porque até chegar em 50% da receita dele, ele já andou pra caramba. Agora esse aqui que tem uma receitinha desse tamanho, então a Constituição deu um espaço maior para ele. Município de Reserva do Cabaçal, 1 milhão de receita, um exemplo, 1 milhão. Você acha que era justo ele ter poder gastar só 50% por pagamento? Não, então deixa ele com mais. União, que tem bastante dinheiro, 50% aqui já é dinheiro para encardir. Então o percentual é esse. Do que? Receita corrente líquida. Olha o nome, líquida. Estou com alergia desde na hora que eu peguei um processo lá. Nossa, não posso mexer com papel velho de seguinte. Então vejam só, receita corrente líquida, quanto que ele sobra de dinheiro no final das contas. 50 e 60. Vocês lembram esse dia que o Tribunal de Contas aqui do Mato Grosso emitiu um alerta? Falou para o governo do estado, olha, receita corrente líquida do Mato Grosso bateu quanto esses dias? 42,5%. O que os concurseiros ficaram? Desesperados. Ai meu Deus do céu, para de gastar ou aumenta dinheiro, né? Ou você tem que parar de débito ou aumentar o crédito. Taxa o agronegócio aí, 50 milhões, nossa folha já incha de novo, fica de novo. É igual em casa, né? Em casa a coisa apertou. O que você faz? Ou você corta gastos, ou você aumenta a receita. Começa a vender bolo, vender sorvete. Começa a aumentar a receita de alguma outra coisa. Legal? Então preste atenção que é o seguinte. Quando bater nesses percentuais, 3/4
coisas precisam ser feitas pelo Estado. Qual é a primeira? Eu não lembro a sequência, mas eu lembro que uma delas é. A sequência tem que ser a lógica, né? A sequência tem que ser a óbvia. Vocês vão sacar isso. Vai lá. Puxa que vem. Comissionado? Isso. Primeiro, redução de todos os comissionados? 20%. 20% Só. de quem? Cargos em comissão. O deputado, o senador, o desembargador, a autoridade, ele tem direito a 2 assessores. Aí um é a paniquete e o outro é o cara que trabalha. Ele precisa demitir um. Quem que ele vai demitir? Óbvio que é o cara que trabalha. Vai ficar sem paniquete, não tem como, né? Então você põe um exemplo desse na sua cabeça, é uma piada que vira realidade, você nunca mais esquece. Você fala, redução de até 20% dos cargos comissionados. Já viram a parábola lá da formiguinha? Jogue no Google. Parábola da formiguinha trabalhadeira ou trabalhadora. Vamos lá. Trabalhadeira é um adjetivo, trabalhador é um substantivo. Fulano tal é muito trabalhadeira, adjetivo. As trabalhadoras já vão para a fábrica. Macete para você lembrar de tudo na vida. Redução de até. O professor está comendo palavra aqui, para fazer teste de vocês, para ver se vocês estão espertos. Ninguém corrigiu. Vamos lá. Redução até 20% dos cargos comissionados. Legal? Pode ser 5%, 10%. Pode ser. O limite é 20%. Até 20%. Professor, será que o serviço público não para com esses cargos, sem esses cargos comissionados? O serviço público não para nem sem servidor efetivo, vai parar sem esse povo aí. Veja que são 20 mil cargos comissionados só no federal, hein? Esses dias tinha um migué aí que iam reduzir não sei quantos mil, tudo balela, tudo mentira. Reduziram quantos? 150. A super redução. 150 vai ser. Agora a máquina anda. É difícil para o brasileiro não desacreditar em política, né? Entra governo e sai governo e as coisas permanecem como estão. Governo de direita, tudo a ver na rua. Se ia reduzir 20 mil cargos, vai reduzir todos. Por fim, fizeram a reforma que vai reduzir de 150. No primeiro trimestre, né? Vai ver daqui a um ano já aumentou mais mil. Então, pode. Redução até 20% dos cargos de comissão. Já contei a piada para vocês do fazendeiro, né? Vão lembrando dessas piadas que vocês nunca mais erram. Não aconteceu nada aqui. A folha continua no pau, no talo. A Constituição manda tomar uma outra providência. Qual? Essa obrigação do servidor municipal. Isso aí. Exoneração ou demissão? Não é demissão? Por que não? Está sendo punido. Vocês que gastam a folha toda e você punido ainda? Não, não aqui. Exoneração, não é demissão. Exoneração de quem está no probatório. Professor, eu não acredito nisso, essa aula está me deixando depressivo. Eu estudo 6 anos para concurso. O meu concurso sai, eu passo no concurso, tomo posse, começo a trabalhar, óbvio, depois eu já tenho esperado 4 anos, porque o concurso tinha prazo de validade 2, prorrogava por mais 2, ou seja, eu estou há 10 anos desempregado esperando isso aí, começo a trabalhar, 60 dias depois tenho a notícia de que o governo bateu lá a folha de pagamento. O governo foi incompetente nas finanças, rebentou com a receita corrente líquida dele,
reduziu 20% dos cargos, como só não adiantou nada, vai exonerar quem está no probatório. Aí você fala, olha, quando o meu professor de cursinho falava que a vida é dura, eu brincava e respondia para ele, é dura só para quem é mole. Agora eu estou vendo que a vida é dura mesmo, hein? 6 anos estudando, 4 esperando ser nomeada, trabalho 3 meses, sou exonerado. Mas o que você fez de errado, amiga? Não fiz nada de errado. Foi uma das previsões do artigo 69 da Constituição Federal. Aí a amiga sacana fala, mas também que o trem de 69 no meio não podia dar certo, né? Ela está tentando te botar para cima, mas não está dando certo. Mas vamos lá. Mandou embora esses caras aqui, exonerou esse cara, dá uma indenizaçãozinha, porque, né? Cada ano de serviço dele ganha um salário. Nossa, bela indenização. Melhor que nada, né? Qual é a terceira possibilidade? Exonerou uma galera do probatório, acabou com os cargos e a folha não baixa. Claro, deu muita isenção para a empresa, 500 bilhões de isenção, agora só a folha fez isso aqui, ó. Você não tá igual o governo do estado do Rio de Janeiro, não está conseguindo nem pagar a luz. Você vê que o governo é peitudo, né? E agora eu falo o governo como estado, né? O Rio não tinha dinheiro para pagar o 13º de 2017. Tá? Vocês aqui já gastaram o 13º de 2018. Professor, eu já gastei em 2018 e já pedi um adiantamento no banco de 2019. Né? Bradesco diz que está com uma linha boa. Falei, se essa aqui é boa, eu não quero nem ver a ruim. Os caras não tinham recebido o 13º de 2017. Qual foi a proposta do governo para eles? Parcelar. Se fosse parcelar, tá bom. Não, nós vamos abrir uma linha de crédito para vocês, aí o banco vai emprestar dinheiro para vocês. Aí o sindicato veio e falou assim, ah, beleza, vai emprestar, legal, nós vamos, os servidores vão fazer esse, mas quem vai pagar o juro? É o governo, né? Aí o governo, não, é vocês mesmo. Ué, você que deu o caos aqui, como que agora eu trabalho, presto o meu serviço, não recebo a minha contraprestação, tenho que fazer um empréstimo para pagar o seu salário e eu ainda tenho que pagar juros. Qual é o próximo passo aqui? Manda um pouco só que está nessa. Exoneração do servidor